Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para mais uma aula, liderando como o rei Davi. Sim, aprendendo a liderar para triunfar com o rei Davi. Eu creio que você vai entrar no 2023 liderando com excelência, sendo líder incomum, assim como o rei Davi foi para a glória do Senhor. Nós estamos caminhando aí nessa terceira edição dessa temática, liderando como o rei Davi, para assim obtermos triunfo, êxito e sucesso no meio da nossa liderança. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que Davi, sendo escolhido por Deus, sendo separado pelo Senhor para um propósito extraordinário, Davi então faz isso com muita propriedade e certeza. Deus entrega a Davi um reinado excelente e muitas pessoas sobre o seu comando. Davi então agora vai se deparar com grandes desafios, com grandes guerras e batalhas no quesito de liderança. E Davi então agora vai pedir auxílio divino e a graça divina para liderar todas aquelas pessoas que estavam sobre o seu domínio, o seu comando e sobre as suas ordens. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver que o rei Davi foi um líder incomum. Ele realizava coisas que somente pessoas com autoestima positiva, somente pessoas com uma característica elevada de temor a Deus poderia então realizar. O líder incomum, ele se relaciona bem com as pessoas, ele tem um bom relacionamento com as pessoas. Davi então era um gestor, era um líder que realizava a sua tarefa com excelência. Nós devemos desenvolver em outras pessoas a vontade delas realizarem a missão a qual foi entregue em suas mãos. 80% das pessoas, de 80% a 87% das pessoas, elas se demitem do seu trabalho, da sua função, do cargo que receberam por causa dos seus superiores. Elas são oprimidas, elas são levadas a um estado emocional onde elas entram em um desânimo profundo e um desgaste profundo e acabam se demitindo por si próprio por causa do seu líder ou do seu superior, que não consegue contornar, pontuar e liderar com excelência. De 80% a 87% das pessoas que trabalham, que receberam uma tarefa, que receberam um cargo, que receberam uma oportunidade de liderar em uma empresa, em um negócio, na casa do Senhor, no seio eclesiológico, eles se demitem, eles pedem para sair porque o seu gestor não consegue se comunicar bem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Davi, ele se comunicava, ele se relacionava com as pessoas, ele chamava os seus líderes, que ele assim liderava, para ir ao exército e chamar todos para trabalharem de uma só forma, em uma só visão. Davi treinava eles e eles então juntos treinavam outros, porque Davi entendia que era necessário a comunicação com transparência e com clareza e com propriedade. Quando nós olhamos ainda para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Davi, ele sabia liderar porque o temor de Deus estava sobre o seu coração. 80% das pessoas ou daqueles que trabalham e são liderados, eles são demitidos por falta de um comportamento libado ou adequado com a sua função. Então 80%
das pessoas que trabalham, que são lideradas por um líder, elas então são demitidas por falta de um comportamento adequado no seio de sua liderança. Então, cabe ao líder nato ele orientar e trazer mais feedback, trazer mais reuniões paralelas, reuniões rápidas para os seus liderados, para que eles possam se ajustar, se adequar dentro da liderança que foi proposta, para que assim seguir na mesma visão e cumprir a missão e as metas determinadas. Como líderes, nós precisamos entender que um pilar essencial é o treinamento e a comunicação. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi, ele tinha muitas obrigações. Davi era aquele que tinha muitos servos e servas. Davi era aquele que tinha um rebanho numeroso de ovelhas, de cavalos, ele tinha muito de gado, enfim. Ele tinha muitas coisas ao seu comando, ele tinha todo Israel para dominar, governar, liderar. E a Bíblia vai nos pontuar e nos revelar que mesmo assim ele tirava tempo para as pessoas, mesmo assim ele tirava tempo para a preparação, para o feedback, para estarem juntos, para assim uma comunhão e chegarem a um denominador comum. Então Davi era um líder extraordinário, era um líder incomum. Ele realizava coisas que trazia até espanto aos demais reis de sua época, porque Davi entendia que precisava sim ter um bom relacionamento com aqueles que ele liderava. Davi, segundo a Bíblia Sagrada, foi um homem que foi louvado pelo Senhor e também pelas pessoas que estavam perto de si. Então, como líder, Davi, ele foi um homem confiante. Ele sempre estava confiando no poder de Deus, ao ponto dele destacar no Salmo 121, ele vai dizer que dos montes da matéria às vezes não vem o socorro, do ser humano às vezes não vem o socorro, mas o seu socorro vinha do Senhor. Ele vai dizer no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então era um homem, era um rei, era um líder confiante. Nós vimos ainda que um líder incomum e um líder para caminhar com excelência, ele precisa ser um líder que traz admiração às outras pessoas. Sim, ele precisa trazer admiração às outras pessoas. Davi tinha um bom relacionamento com a sua casa, Davi tinha um bom relacionamento com a sociedade, Davi procurava ter um bom relacionamento com os seus liderados, Davi procurava ter um bom relacionamento com Deus. Davi, ele se destacava, pois o mesmo procurava liderar diante de Deus com temor e tremor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada ainda, nós vamos ver que ele era um homem treinado para a guerra. Ele se preparou para defender o rebanho do seu pai. Ele era um homem que estava sempre indo às guerras e retornando, levando alimentação para os seus irmãos, mesmo antes dele estar na frente das fileiras da guerra. Davi, então, ele já observava todo o aparato, todo o armamento, toda a preparação dos exércitos. Ele era um homem que procurava achar os detalhes na guerra, achar as formas e os moldes de guerra e introduzir para ele, ao ponto de que quando Deus colocou em sua mão o reinado, Davi foi um líder extraordinário, um líder incomum,
porque quando ele entrava e saía nas batalhas, ele então já capturava, ele sugava as estratégias de guerra e logo então ele liderava com excelência. Davi era um líder incomum. Nós precisamos ser um líder incomum para triunfarmos em 2023 e assim a bênção do Senhor está sobre nossa liderança. Um grande abraço, Deus te abençoe, espero você num próximo encontro para a glória de Deus.